Olá, começa agora o Ação e Cidadania. Hoje vamos falar sobre o Projeto Âncora, uma organização não governamental que desenvolve projetos sociais e culturais com crianças de baixa renda. Para falar sobre esse projeto, eu recebo a presidente Ana Letícia Maciel. Obrigada pela presença, Letícia. Eu que agradeço. E também conosco a Maria Eduarda, educanda do Projeto Âncora. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Obrigada. Bom, para começar, como todo projeto, vocês que nasceram em 1995, me conta, Letícia, qual foi o ponto de partida para vocês criarem a associação? Então, tudo começou com o sonho do Walter Steurer. Ele era um empresário da área de turismo que tinha vindo para o Brasil muito pequeno, então ele e a família sempre tiveram o sonho de devolver para a sociedade o que eles receberam do Brasil, ao serem acolhidos como uma família estrangeira. Então, assim que ele se aposentou, ele vendeu a companhia e iniciou o Projeto Âncora. Então ele comprou o terreno e começou a desenvolver todo um trabalho social. Então, assim, o projeto começou em 95 como um serviço de acompanhamento. O objetivo dele era desenvolver a cidadania para a população da região de Cotia e em torno. E ele percebeu que através das crianças era o melhor formato. Então, o trabalho inicial era de contraturno escolar, com oficinas, com apoio na área social em todos os aspectos e trazendo bastante a família dessas crianças para dentro do projeto. Ótimo. Alguma razão por trás de escolher a educação, né? A gente sabe que em regiões de grande vulnerabilidade também há outras demandas como saúde, assistência social. Por que escolheram a educação? Exatamente. Ele percebeu que para desenvolver a cidadania, que era o grande objetivo dele, não bastava minimizar os problemas. Era, sim, evitá-los, preveni-los. E ele achou que com a educação ele conseguiria atingir dessa forma a prevenção dos problemas sociais da região. E por que na região de Cotia, Letícia? Então, porque na verdade ele residia ali e ele percebeu que existia uma carência muito grande. Era uma região que na época não tinha muito investimento, dos governos locais e tinha pouca visibilidade. Então ele viu ali uma grande oportunidade. Mas, ao longo do tempo vocês acabaram expandindo o trabalho, saindo da região de Cotia para a região metropolitana de São Paulo, chegando à capital inclusive. Como que foi essa expansão? Na verdade, assim, ele já iniciou o projeto deixando aberto, tanto é que houve uma época em que até 600 crianças foram atendidas. Então, assim, desde o início já existia esse objetivo de atingir a região ao redor. A gente só não achava que ia chegar até a capital, mas assim, o trabalho é para quem precisar. Então, assim, as portas sempre ficaram abertas. Ótimo. Letícia, o que diferencia o Projeto Âncora dos demais projetos sociais que existem aqui em São Paulo, que tratam da educação? Então, inclusive, por esse diferencial foi necessário iniciar a escola na sequência. Justamente a percepção de que a educação, como ela se apresentava, e até hoje a gente tem ainda muita carência nessa parte, não formava o indivíduo. Ela trazia conteúdo, ela trazia os requerimentos governamentais, mas ela não formava o indivíduo. Então, assim, para complementar a questão da cidadania, ele percebeu que todo o trabalho que era feito no contraturno era desfeito, vamos dizer assim, na educação como ela estava no formal. Então, o diferencial do Projeto Âncora é realmente enxergar que a educação precisa vir do indivíduo, que a criança tem que trazer o interesse dela, a vontade de aprender, para então você associar os requerimentos do governo a isso. Então, assim, não tem que ser o contrário. Você não tem que impor à criança um roteiro, uma lista de temas a serem trabalhados. Você tem que buscar na criança o que ela busca e esses itens serem agregados ao estudo que ela já quer fazer. Há quanto tempo vocês trabalham já com a criação da escola, no Projeto Âncora? Então, a criação da escola veio de 2012 para cá, então, na verdade, é algo muito novo. Muito novo oficialmente, porque no contraturno a gente já desenvolvia todo esse trabalho de complemento da educação. Então, assim, o formato que a escola tem hoje é só uma consequência de tudo que já vinha acontecendo. O fato é que de 2010 para 2011 houve a busca de uma orientação com José Pacheco. A gente buscou, foi pensado naquele momento, assim, qual é o melhor formato que tem hoje, quem poderia nos atender para a gente desenhar uma escola que complementa o que a gente já faz.
E aí, quando o próprio Walter assistiu uma palestra do José Pacheco, ele falou, é isso. Então, ele convidou o José Pacheco, ele veio e participou do desenho dessa escola toda. Então, a pedagogia que a gente tem hoje foi baseada na Escola da Ponte, através do José Pacheco. Ótimo. E a gente também está com a Maria Eduarda, que é uma das alunas, né, do Projeto Âncora. Me conta como que é o seu dia a dia na escola, Maria Eduarda? Então, assim que eu chego lá na escola, eu tenho que fazer a minha avaliação sobre o meu dia anterior. Eu escrevo o que eu consegui aprender de novo, coisas que eu consegui descobrir, coisas que eu melhorei, coisas que eu piorei também. Aí depois disso, eu vou cumprindo depois que eu faço a minha avaliação, eu vou fazer o meu planejamento. Que eu vou lá e coloco o que eu faço cada horário. Aí eu coloco, por exemplo, 8 horas eu tenho roda, para me fazer roda com o meu grupo, aí eu vou colocando as coisas. E também tem o quadro de oficinas, que é no quadro de oficinas, é baseado nele que a gente faz o nosso planejamento. Que a gente vê as oficinas que a gente tem no dia, aí a gente vai lá e só vai colocando no nosso planejamento, nos horários. Que legal. E o que você mais gosta de fazer lá na escola do Projeto Âncora? Eu gosto de ir pro circo, que lá tem bastante coisas legais, tem trampolim, tem tecido, tem bambu, tem corda bamba, tem cama elástica, tem um monte de coisa legal. E além do circo, né, o que você e seus colegas também gostam de, né, lá da escola? Lá na escola, a gente gosta que lá a gente tem mais oportunidades de escolher o que a gente vai estudar. A gente pode... quando a gente tem um assunto que a gente está interessado, a gente pega e faz umas perguntinhas. Aí a gente vai lá, entrega para o educador, e o educador vai lá e organiza e pensa em outras perguntas que consiga fazer com que você entenda o que você quer. Aí a gente vai lá, entrega, o educador organiza tudo e depois a gente faz o roteiro. Aí depois, quando a gente também vai fazer o planejamento, a gente pega o roteiro. Porque nos horários que a gente tem para estudar, a gente coloca as nossas atividades do roteiro e a gente faz. Maravilha. Letícia, essas atividades, né, que a Maria Eduarda acabou de nos contar, elas já existiam no contraturno ou foram implantadas quando a escola foi criada? Então, as oficinas já existiam. Na verdade, o que ela está comentando é parte do que acontece na escola e parte do que acontece no contraturno. Então, manteve-se esse trabalho do contraturno, essas oficinas, a maioria, né, fazem parte do contraturno, mas o que ela está dizendo a respeito do roteiro é a escola. Então, assim, perceba que, apesar de haver muita liberdade quanto à vontade, né, do conteúdo a ser trabalhado, existe uma disciplina muito grande, então, assim, é importante isso ser dito, porque não é essa a impressão, talvez, né, de quem esteja conhecendo o projeto. Então, como ela está dizendo, ela se autoavalia no que ela já desempenhou no dia anterior ou na semana anterior. Ela faz um planejamento não só para o dia, horário por horário do dia, como para a semana, ou como um projeto. Ela pode fechar um projeto, né? Ela quer estudar um tema que é muito amplo, o projeto pode ter 2, 3, 4 meses e ela fechar isso sempre com a orientação do tutor para o nível que ela está, que é a iniciação, né? E a iniciação não tem uma relação direta com a idade, tem com o momento da criança. Então, existe esse respeito muito grande para o momento da criança. E indo para uma outra etapa que se chama desenvolvimento, tem também a orientação do tutor, mas com um pouco mais de autonomia. Assim, a autonomia é o ponto-chave do projeto. Assim, o grande objetivo dela trabalhar dessa maneira é para que ela se torne uma criança autônoma e um adulto autônomo, né? Então, assim, a gente percebe, né? Fala com muita clareza, entende muito bem, né, o que está acontecendo ali e desenvolve-se como ser a partir disso. Então, o que ela desempenha fora da escola também começa a respeitar uma disciplina, começa a ter um entendimento, né, das parcerias que acontecem nas tarefas e por aí vai. Então, é esse o nosso grande objetivo. No caso, você acredita que é esse o diferencial da escola do Projeto Âncora para as escolas tradicionais? Com certeza. Essa pedagogia, ela traz tanto para o educador, né, quanto para o educando, uma troca constante. Então, assim, não existe um formato, um conteúdo definido do que vai acontecer, a gente nunca sabe o que está por vir. E essa troca é para os dois lados, né? O educador também está sempre, ele tem que se adaptar ao conteúdo que o educando solicitou, ele tem que pensar sobre aquilo e trazer o que é necessário. Então, vou dar um exemplo, né? A gente traz um tema, como foi o caso
caso, né, dos meus filhos quando entraram na escola, mandala, eles queriam estudar a mandala. Então o educador olhou para aquilo e falou, o que a gente pode trazer nesse conteúdo? Vamos estudar a história das mandalas, as religiões relacionadas à mandala, todo o conceito, né, psicológico, conceito espiritual. Vamos estudar um pouco de filosofia a respeito das mandalas e vamos fisicamente estudar as mandalas. Então, tem a matemática que está envolvida para você construir uma mandala, tem a física, tem a química relacionada, tem as cores, é um mundo de informações que você pode trabalhar em um tema. Então, assim, o educador tem que ter essa preparação. Então, assim, o grande diferencial está no que a gente oferece e está no corpo de quem está lá, né? Tanto nos educadores, que tem que ser muito preparados, tem que ter essa visão, né, holística, né, mais completa da coisa, e o educando, né? Ele tem que estar aberto para entender que, assim, nada é esperado dele, nada é cobrado dele, mas tudo vem a partir dele. Então, se ele não tiver esse movimento, a gente tem que puxar e não é esse o nosso objetivo. Então, entenda isso. Quando a criança está na iniciação, a gente vai trabalhando isso. O que você, essas perguntas, né? O que você gostaria de aprender? O que é um assunto que te interessa? A gente vai puxando até que chega uma hora que o educando entende, posso qualquer coisa. O que me interessa eu posso trazer para cá. Como que vocês conseguem trabalhar essa individualidade, né, dos alunos? Porque acredito que a turma não deve ser tão pequena, né? Não. A iniciação hoje, inclusive, teve que ser dividida em 3 turmas, porque, né, ficou um pouquinho grande. Essa individualidade é exatamente nesse roteiro que é feito, cada um faz, então assim, tem essa autonomia, então a própria criança traz o interesse dela quando ela planeja tudo que ela quer fazer. Tem esse entendimento do grupo, porque tem algumas atividades que vão acontecer no grupo, né? Então tem as rodas, tem as assembleias, tem as oficinas, tudo acontece em grupo, né? Então, assim, algumas atividades você consegue trabalhar no grupo, mas sempre com um olhar individualizado, né? Então, você percebendo se a criança realmente está interessada em estar naquele grupo, ou se, sim, aquele assunto é muito interessante, mas ela está num outro nível, de repente vamos fazer um outro grupo para trabalhar, e por aí vai. Então, isso vem do educador, esse olhar do educador de perceber a criança e trabalhar sempre com ela. Vocês trabalham com fila de espera hoje na escola? Mais de 2.000 crianças. Não só de Cotia, da região no geral de São Paulo? Do Brasil inteiro. Na verdade, eu vim do Rio de Janeiro por causa do Projeto Âncora. Então, a gente se mudou no ano passado, eu e meus filhos, para a gente poder participar do projeto. Então, assim, eu posso dizer que o Brasil inteiro está na lista. Maravilha. A gente continua falando mais sobre o Projeto Âncora no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Estamos de volta com Ação e Cidadania. Aqui comigo a Ana Letícia Maciel e a Maria Eduarda, representantes do Projeto Âncora. Como a gente estava falando antes, o Projeto Âncora hoje trabalha também como escola de ensino fundamental, só que não é apenas isso, né? Vocês também criaram recentemente, trouxeram, né, para o Projeto Âncora o nível do ensino médio. Como foi essa expansão, essa inclusão dessa nova modalidade no projeto, Letícia? Já era objetivo desde o início que a gente atendesse a toda a demanda, era só uma questão assim da regulamentação, a gente teve que esperar um pouquinho mais. Então, foi legal porque acompanhou as crianças conforme elas foram crescendo e chegando ao ensino médio, né? Então, assim, não muda, é exatamente a mesma forma de trabalhar o conteúdo, né? A gente respeita os requerimentos do MEC e a gente adequa o interesse do educando aos temas que precisam ser trabalhados. Então, a gente vai propondo conforme o interesse da mesma maneira. Maria Eduarda, não tem aula nessa escola, né? Me conta como que você aprende? Então, além do roteiro que eu falei para vocês, tem o GRs, que significa Grupo de Responsabilidade, que tem uns 13, 14 grupos de responsabilidade. Aí tem de várias coisas, tem o da Assembleia, tem o da Biblioteca, tem de vários. E esses grupos de responsabilidade, eles são um meio de conseguir organizar as coisas, para não depender tudo só dos educadores. As crianças também estarem incluídas nisso. Aí a gente tem os GRs, que eu falei. Aí no GRs tem um roteirinho do GR, que tem pesquisas. Por exemplo, tem o da biblioteca. Aí a gente tem que pesquisar passeio, tem que pesquisar sobre um livro que chegou novo na biblioteca, ninguém nunca leu. Aí a gente tem que saber qual é o assunto. Tem algumas pesquisas e é assim que a gente aprende, além do roteiro.
Maravilha. Letícia, e além das crianças e dos jovens, né, que vocês atendem, há uma integração com a comunidade ao redor, no caso, os próprios pais desses alunos, com o Projeto Âncora? Sim, com certeza. Na verdade, um dos principais objetivos do projeto é o social. Então, ele busca trazer a educação formal para complementar isso, para que o trabalho seja mais completo. Mas, assim, o foco principal é o social. Então, os pais são sempre convidados a participar. A gente tem assembleias e a gente tem reuniões de pais. Então, as assembleias quinzenais, reuniões de pais mensais, e a escola está sempre aberta para essa interação. E a comunidade em si, independente de se são pais ou não, participam muito da escola. Então, assim, aquele espaço amplo que a gente tem, o próprio circo, a quadra poliesportiva, toda a nossa estrutura está à disposição da comunidade. Então, com frequência, eles utilizam o espaço, estão lá interagindo com a gente. Maravilha. Como vocês conseguem financiar, né, todo esse trabalho? Vocês têm alguma parceria, recebem doações? Vivemos apenas de doações. Então, assim, é uma ONG, né? Então, assim, é importante, as pessoas costumam fazer uma certa confusão, né? Não é uma escola pública, é uma escola particular, sustentada por uma ONG. E essa ONG é o Projeto Âncora. Então, o projeto, ele recebe doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, a gente faz projetos de busca, né, de captação, mas é sempre um trabalho, um empenho nisso. Vocês trabalham com voluntariado também ou não? Também, bastante, principalmente na parte do contraturno, né, com as oficinas e tudo mais. Me conta, Letícia, como que é a seleção, algum critério para aceitar as crianças que entram no projeto? Então, nesse momento, a gente não está nem com vagas, né? Mas, assim, sim, o processo é trabalhado em função da intenção, né? Então, assim, como é uma escola diferenciada, né? E como o trabalho que a gente faz ali requer muita autonomia e tem uma forma diferente de trabalhar, a gente busca conscientizar bastante a família e a criança, como é que a gente se eles realmente têm interesse de que a criança seja trabalhada daquela maneira, né, com essa independência toda e que a criança seja respeitada no seu tempo. Então, assim, tem família que não é esse o interesse, né, que busca que a criança seja preparada para a competição e tudo mais, que não é o nosso objetivo. Maravilha. Maria Eduarda, quando perguntam para você como é a sua escola, o que você costuma responder? Eu respondo assim que é uma escola bem diferente e que eu gosto muito dela e que as outras escolas ensinam a gente a passar em uma faculdade, essas coisas, mas o Âncora não. O Âncora ensina a gente a viver, ensina a gente a resolver conflito, ensina a gente a conviver com pessoas, essas coisas. E como é a convivência com seus colegas lá dentro da escola? Então, tem gente que eu só vejo na hora do lanche, na hora do almoço, mas tem gente que é da mesma sala que eu, então eu consigo ver melhor. Maravilha. Letícia, qual o feedback que você tem dos pais que sabem desse conceito que vocês trabalham, né, que procuraram o Projeto Âncora justamente por esse diferencial das demais escolas? Eu posso dizer por mim mesma e do que eu escuto, né, dos pais. É uma satisfação, assim, é você encontrar um lugar que respeita a criança, que a desenvolve nas suas potencialidades, nas suas intenções e que ao mesmo tempo oferece tudo o que ela precisa para o mundo, como ela está dizendo, aprende a se relacionar, né, aprende, o GR, como ela comentou, é essa autonomia de você olhar um assunto que lhe interessa, seja biblioteca, seja alimentação, seja água, seja o que for, que são os GRs que a gente tem lá, a horta, você olhar aquilo como sendo seu. Eu posso fazer isso aí daqui, eu posso desenvolver um projeto para que isso aqui aconteça. Então, eles são ativos, eles são as pessoas que estão à frente de tudo. O educador é só um facilitador. Então, assim, a gente vê isso como pais, porque isso reflete em casa, né? Isso se expande. E é esse o nosso objetivo, que a criança saia dali com essas potencialidades para o mundo. O ensino médio, ele é feito para quem começou desde cedo, né, com o ensino fundamental na escola, ou alunos que já tiveram vivência em outras instituições conseguem participar, Letícia? Qualquer um. Entenda que, respeitando o objetivo do jovem, do adolescente, ele vai trabalhar o que for de interesse dele. Então, se o objetivo dele é o Enem, por exemplo, ele vai desenvolver um projeto Enem e desenvolver as suas capacidades para realizar a prova do Enem, se é esse o interesse dele. Mas a gente respeita
o jovem que não quer fazer Enem, que o objetivo dele é, sei lá, ser um empresário ou desenvolver alguma coisa, ou viajar o mundo, ou o que ele quiser fazer, ele vai desenvolver suas potencialidades para isso. E, ao mesmo tempo, a gente vai trazer nesses estudos todos os requerimentos do MEC para que ele saia com o certificado do ensino médio. Ótimo. Não se trata, né, além de se tratar, no caso, de uma escola diferenciada, acredito que a equipe também faz isso acontecer, né? Com quantos professores vocês têm atualmente que ajudam nesse projeto? Então, no total, a gente tem 17 profissionais. Então, assim, dividindo o seu tempo, alguns em tempo integral, outros parciais, né? Mas, assim, todos eles com essa visão de desenvolver o indivíduo independente do seu momento, do seu tempo, da sua capacidade. Ótimo. A ONG fala muito na criação de uma comunidade de aprendizagem, né? O que vocês querem dizer com esse conceito? Então, isso é muito importante ser entendido, porque quando eu cheguei ao Âncora eu não conhecia esse conceito, né? É muito importante, faz toda a diferença. A criança receber na escola todo esse diferencial e ela não ter isso em casa, e ela não ver a capacidade de fazer isso na comunidade, na sociedade, não torna o aprendizado efetivo, ele é desconstruído. Então, a gente busca trazer não só para dentro da comunidade do Âncora, para dentro do nosso espaço e todos os locais onde a gente se apresenta, como a gente está aqui, por exemplo, a gente está expandindo a nossa atuação. Então, assim, toda essa região, ela se torna espaço do Âncora. Então, tanto os educandos quanto os familiares, a gente busca que eles entendam dessa maneira, ou seja, a gente não precisa estar só dentro do nosso espaço, venham aqui para dentro e convide-nos para a gente ir para fora também. E principalmente que fique a semente dentro do familiar e dentro da criança, que ele pode desenvolver tudo aquilo naquele mesmo formato aonde ele estiver. Isso se chama comunidade de aprendizado. Ou seja, ela saindo da escola, ela entende que ela pode aprender o que ela quiser como adulta, usando esse mesmo formato de educação. Maravilha. E o Projeto Âncora já foi eleito como uma das melhores ONGs do país, né? O que significa esse reconhecimento para vocês? Para a gente é óbvio, a gente já sabia, é só importante que os outros também saibam disso. Estamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil e muito mais importante que isso, ser entendido que o Projeto Âncora também, como escola, foi reconhecido, né, entre as 12 escolas inovadoras do mundo, as melhores. Então, assim, não é só no Brasil que a gente está sendo visto, e é importante que o brasileiro saiba que isso existe, que isso é possível, que isso já está acontecendo há algum tempo, e que a gente oferece capacitação para educadores, né, para escolas que queiram replicar a experiência. Maravilha. Vocês já perceberam o destaque de alguns alunos a partir desse projeto, né, de educação que vocês criaram? Com certeza. A gente não só vê no dia a dia, né, como uma criança de 9 anos se desenvolve, né, não só na expressão, né, mas no que ela está aprendendo, isso já é fantástico para a gente, mas é com muita frequência que acontecem destaques e agora a gente está com um exemplo, né, da Sofia, que é uma educanda nossa, que foi convidada pelo Projeto Garateia para trabalhar junto com a NASA, um projeto super inovador de um cimento espacial que vai trabalhar com um material ecológico brasileiro, né? Então seria uma matéria totalmente nova para ser trabalhada na estação espacial e ela vai para Washington porque ela ficou no único projeto que foi selecionado em todas as escolas do Brasil. Então, toda hora isso acontece. Então a gente vê muitos artistas saindo dali e no que a criança se dispõe a fazer, ela sempre faz muito bem, porque ela faz a partir da vontade dela. Maravilha, isso faz com que vocês percebam cada vez mais que o projeto está no caminho certo, né? Com certeza. Maravilha. Quem quiser conhecer a ONG, né, o trabalho da ONG, como pode fazer, Letícia? Então, no site a gente tem todas as informações e o contato pode ser a partir de lá, www.projetoancora.org.br. Maria Eduarda, me conta como que é a sua sala de aprendizagem? Então, eu faço parte da iniciação C, que tem em torno de 51 crianças e tem 4 educadores para organizar esse grupo. Assim que funciona. E a gente tem roda segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, alguns dias da semana, para a gente conseguir decidir coisas sobre a nossa sala para que ela melhore cada vez mais. Maravilha, é um dia a dia bem dinâmico, né, Letícia? E vocês têm algum projeto já previsto para 2018? Quais são os planos do Projeto Âncora?
Todo ano temos muitos planos, né? Eu vou resumir aqui em 2 grandes planos para esse ano, que a gente está começando a sonhar com os jovens, na verdade, a ideia veio deles, de uma possível universidade livre. Não seria uma universidade formal, mas seria depois do âncora. Eles estão com essa ansiedade de quererem prosseguir a educação individualizada, com autoaprendizado, num formato da dita ensino superior que a gente tem no Brasil. E um outro projeto é a gente retomar o circo com bastante força. A gente está com o objetivo de fazer um grande espetáculo, começando a trabalhar esse ano. Maravilha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Letícia, e também a sua presença, Maria Eduarda. Parabéns pelo projeto. E o Ação e Cidadania fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.